tiverem a Bíblia aqui, eu vou pedir para abrirem lá em São João, no capítulo 6, lá no Novo Testamento, lá no finzinho, São João. Capítulo 6, do versículo 47 ao 58. Você que está em casa, corre lá, pega a tua Bíblia, ou se não tem ainda a tua Bíblia, pega o teu celular lá, que tem os aplicativos da Bíblia, e abre lá, São João, capítulo 6, do versículo 47 ao 58. Alguém consegue para a Vanessa? Uma Bíblia ali para a Vanessa? Achou lá, Luiz? É João 6, capítulo 47 e 58. Deu aí? Você lá de casa já achou? É João 6, versículo 47 ao 58. Nós vamos ler um pedacinho. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha o que Jesus diz aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Tipo, imagina lá, Jesus falando, eu sou o pão vivo, eu vou dar minha carne. Assim, qualquer vai comer. E começaram a murmurar. Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come desse pão viverá eternamente. Palavra do Senhor, graças a Deus. É extraordinário, né? Essa passagem é simplesmente extraordinária. Pensar que a gente come a carne e o sangue de Cristo. Mas sabe que teve uma vez lá pelos anos 700 depois de Cristo, bem lá no comecinho, né? Então já faz mais de 1.300 anos atrás, teve um monge que quando estava lá celebrando a Eucaristia, olhou para o cálice, olhou lá para a patena com a Eucaristia e disse: quem me garante que isso aqui é mesmo? Quem me garante que isso aqui não é só um copo de vinho e uma farinha com trigo aqui, um trigo com água? E bateu uma crise nele. E era um monge. Tinha largado tudo por Deus. Tinha largado tudo por Cristo. E imagina a situação, ele lá no altar para consagrar e bateu aquela crise. Mas será que é mesmo? E aí eu te pergunto, isso nunca aconteceu contigo? Isso nunca aconteceu contigo de repente, às vezes, olhar e ter pensado em algum momento, será que isso é de verdade mesmo? Será que não fizeram minha cabeça? Será que isso aí não é para tentar dissuadir o pessoal a entrar para a igreja e ficar com essa...
Será que isso não é só uma representação, não é só lembrar daquele momento que Jesus sentou com os apóstolos, lavou os pés de cada um e depois disse, olha, pega aqui esse pão que eu estou dividindo aqui, fazendo a partilha. Será? Eu não sei vocês, talvez vocês nunca tiveram crise de fé, glória a Deus. Mas eu já tive momentos assim que bateu por um segundo que foi, será? Será que eu não estou entrando só lá na fila para pegar tipo um negócio que representa ali a partida de Jesus, o pão de Jesus e tomando aquele vinho como se fosse representando ali o corpo e sangue de Cristo? E aí esse monge lá nos anos 700 estava celebrando. E no momento que ele estava erguendo aquela... Quer dizer, eu não sei, na história não conta, mas eu acredito que foi no momento que ele ergueu e que ficou naquela dúvida, será que é, será que não é, será que é, será que não é, mas tudo bem, eu estou aqui fazendo a missa, estou rezando a missa, vou fazer, né? Naquele momento da consagração, aquela partícula se tornou em carne. E na hora que ele ergueu o cálice, consagrou, aquele vinho se tornou sangue. Na mão dele. Ninguém falou com ele. Ele não tinha dito provavelmente para ninguém. Foi na mão dele. Ele viu que aquilo era sangue, ele tocou naquela partícula e viu que era carne. Isso vocês podem olhar, inclusive, na internet, tem o milagre de Lanciano. É aprovado pela igreja, foi comprovado pela igreja. Essa partícula de corpo do Cristo e esse sangue foi guardado por esses 1.200 anos. E em 1970, isso foi guardado num relicário lá, guardado, tudo, né? E em 1970, que não faz tanto tempo assim, eu me lembro que eu era criança, tinha aquela Copa do Mundo que o Brasil ganhou, né? Então é fácil de guardar. Em 1970, os monges pensaram assim, escuta, dizem que isso aqui é o sangue de Cristo, que isso aqui é a carne de Cristo. Mas vamos comprovar isso, né? Porque tem um pessoal que é advogado e diz assim, ó, quem tem boca diz o que quer, né? Mas vamos levar para os cientistas. Levaram para 2 grandes cientistas e não disseram o que era. Só entregaram e o sangue tinha cristalizado, se tornaram 5 pedrinhas. E a carne é assim pequenininha, tem a foto até no relicário. Não disseram o que era, mandaram. Nós queremos que vocês analisem o que é isso aqui cientificamente, com comprovação científica. A gente quer saber o que tem aqui. Para grande surpresa desses cientistas que não faziam ideia do que era, eles comprovaram que aquela partícula era uma carne do coração, do músculo do coração, viva. Ou seja, 1.230 anos depois, aquela partícula continha carne viva, até hoje. Aquelas 5 pedrinhas cristalizadas de sangue, foi comprovado que é sangue vivo. As 5 pedrinhas têm tamanhos diferentes. Uma é maior, outra é menor, outra é menor. 5 tamanhos diferentes. Naquelas balanças de cientista, que é extremamente exata, se tu colocar uma pedrinha, vai dar um peso. Se tu colocar a outra, que é menor, dá o mesmo peso. Se colocar a terceira, que é menor, dá o mesmo peso da primeira. Se colocar a quarta, que é ainda menor, dá o mesmo peso da primeira, da segunda e da terceira. A menor de todas, se tu colocar na balança, dá o mesmo peso das outras 4. E não só. Se tu pegar 5 e colocar na balança, dá o mesmo peso de uma só. Se colocar 3, vai dar o mesmo peso de uma só. Não importa se coloca 5, se coloca 1, se coloca maior, se coloca menor, se coloca 3, se coloca 4, se coloca 2.
Sempre a balança acusa milimetricamente, cientificamente, com precisão científica, o mesmo peso. Isso não tem explicação. Esse sangue é vivo e permanece vivo hoje. Não tem explicação. Mas, para quem não acredita, não importa o que eu falar. Pode procurar na internet, se quiser. Está lá, Milagre de Lanciano. Vocês podem ir lá comprovar, que tem fotos, tem toda a explicação científica. Tinha uma santa, Santa Brígida, que ela via Jesus. É uma santa que via Jesus. E aí, um dia, ela via as pessoas chegando lá na fila da comunhão, daquele jeito lá. Não sei se na paróquia de vocês é assim, mas na nossa, às vezes, era. Né? O pessoal vai lá. Pega a Eucaristia como se estivesse na fila para pegar uma bolacha Maria. Né? Infelizmente, às vezes a gente encontra assim. Essa santa chegou e disse: Jesus, por que tu não aparece para as pessoas? Por que tu não aparece para a Rose, para o Luiz, eles estão lá na fila da Eucaristia? Por que não aparece para a Vanessa quando ela vai lá? Por que não aparece para o Daniel? Porque se eles chegassem lá, naquela fila, e tu aparecesse na Eucaristia, eu não ia ter como eles não acreditar que é tu ali. Não ia ter como, porque eles iam te ver. Aí sabe o que aconteceu? Ela foi para a fila da comunhão no outro dia. Chegou lá, quando o padre pegou para dar a hóstia para ela viu Jesus assim, pequenininho, desse tamanho. Viu ele? O padre segurando Jesus. Claro que só ela via, né? Os outros não viam, porque senão eu acho que o padre ia desmaiar, né? Eu ia desmaiar se eu fosse o padre, né? Estivesse segurando a hóstia, Jesus pequenininho ali se mexendo. E ela viu Jesus na mão daquele sacerdote. E aí Jesus disse: e agora tu vai me comer? Ela disse: mas claro que não. Como que eu vou te comer? Jesus falando com ela ali, pequenininho, olhando para ela: não, vou pegar aqui, ó, vou te comer. Não tem como, né? Sei lá, não tem como, né? Assim. E aí Jesus está vendo. Ele tinha que achar uma maneira de nos alimentar com a sua divindade, nos alimentar com o seu corpo, nos alimentar com o seu sangue. Porque ele disse: quem se alimenta de mim viverá eternamente. É o pão do céu. É o pão do céu. Aí ela entendeu. Nossa, mas realmente a Eucaristia é alimento. Eu me alimento de Deus. Às vezes me chama a atenção que às vezes a gente está lá na igreja. Acho que a Jussara também já viu isso. Às vezes a gente vai lá nos horários assim, fora do horário da missa, e muita gente vai logo lá no Jesus morto, né? E se ajoelha lá no Jesus morto, que é uma estátua de Jesus morto lá, e faz as orações lá. Nossa, é maravilhoso ver a devoção das pessoas também pelo sacrifício de Jesus, né? Naquela imagem dele ali, que representa ele morto. Mas não vão no sacrário que tem Jesus vivo, presente, né? Então, eu me lembro que uma vez eu cheguei e disse: olha, só uma coisinha, deixa eu te mostrar uma coisa. Está vendo aqui esse Jesus morto? Que linda a sua devoção, sua oração aqui. Você tem na sua você tem filho? Eu tenho. Você tem a foto do seu filho no celular, na sua carteira? Tenho. Você olha aquela foto de vez em quando, você gosta de olhar essa foto porque é do seu filho? Ah, claro que eu gosto, né? Meu filho, eu gosto de ficar olhando e tal, não, principalmente quando estou longe. Mas se o seu filho tiver sentado naquele banco lá, tu vai ficar olhando a foto do teu filho para matar a saudade dele, para conversar com ele, ou tu vai lá no teu filho? É claro que eu vou lá no meu filho. Depois é a mesma coisa aqui. Aqui essa imagem representa Jesus. É lindo porque representa Jesus. Mas lá no sacrário ele está vivo te esperando. Lá no sacrário ele escuta tudo que tu está falando. Lá no sacrário ele joga aquela luz, ele joga amor para ti, ele joga fogo para ti. Ele te queima. É como tu ir para a praia e não tem como ir num dia de sol de 40 graus para a praia e não se queimar.
Mas eu não fico no sol olhando assim, me queima, 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 né? Eu simplesmente estou ali e ele me queima por inteiro. Só o fato de chegar perto do sacrário, Deus já te queima com a presença dele. De tão extraordinário, de tão grande, de tão maravilhoso que ele é. Eu peguei aqui uma passagem da Madre Faustina, que ela é nossa baluarte, ela é uma das que também via Jesus, né? Tem o diário da Madre Faustina, da Misericórdia. E ela fala no diário dela assim, ela disse, olha, tenho medo no dia no qual não tenho a Santa Comunhão, a Eucaristia. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim aquele que mora em mim, que é a Eucaristia. Depois, Jesus fala para ela assim, minha filha, não falta a Eucaristia, a não ser quando tiveres a certeza de que pecaste gravemente. Afora isso, não permitas que nenhuma dúvida impeça a tua união comigo, no meu mistério de amor. As tuas pequenas faltas desaparecerão no meu amor, como uma palha jogada num grande braseiro. Fica sabendo que muito entristece quando me abandonas na Santa Comunhão, quando ela não ia na missa. Era Santa Faustina, que não era uma zélia, né? Era uma santona, né? Já com uma vida espiritual grande. E aí isso me chamou a atenção, porque muitas vezes nós podemos pensar assim, eu não vou receber a Eucaristia, ou, né? Fica naquela assim, aquele chove não molha, ou recebe de qualquer jeito. Mas quando a gente vai receber algo tão grandioso, tão maravilhoso, e agora toda vez que você receber a Eucaristia em nome de Jesus, você vai ver aquele corpo, aquele sangue de Cristo vivo na mão daquele padre, ou daquele ministro eucarístico extraordinário. Toda vez, em nome de Jesus, que de agora em diante você for numa missa, o padre erguer aquela hóstia, você vai lembrar que aquilo é corpo de Cristo, que aquilo não é uma imagem figurativa, aquilo não é uma representação, aquilo é o corpo de Cristo, aquilo é o amor encarnado, aquilo é o amor puro, a misericórdia pura para nós. É o remédio da minha alma, é a minha força, é a minha coragem, é a minha fé, tudo ele derrama ali. Mas, para esperar um noivo tão maravilhoso, tão divino, tão grandioso, tão extraordinário, a gente, como uma bela noiva, nós mulheres, pelo menos, vamos nos achar aí nessa história. Vocês não são casadas ainda? Já foi casada, né? Tem aquela história do dia do casamento, né? Que a mulher vai lá e aquele é banho de noiva, é esmalte, é cílios, é cabelo, é massagem, é perfume, é brinco, é anel, é pulseirinha, é não sei o que lá. É tudo lindo, maravilhoso. É um dia inteiro para se preparar para receber um tão lindo, maravilhoso noivo, né? Agora imagina a cena. A noiva passa o dia inteiro naquele salão, o dia inteiro se preparando, aí vem a avó, a tia, a mãe, todo mundo traz uma coisinha, né? É um lanchinho, é um docinho, é um brinquinho, é uma lembrancinha, é um enfeite de cabelo que era da avó, que tem que colocar também, é um lacinho não sei aonde no vestido, dá uma apertada porque a noiva emagreceu, tem que estar tudo perfeito, né? Aí ela tá linda, maravilhosa, e aí tá com aquele sutiã ceboso, velho, sujo. Com aquela alcinha encardida, amarelada. Sem falar, né? Do suor, etc, etc. Não vou entrar em detalhe, assim, mas todo mundo já imaginou aquela noiva linda com aquela alcinha cebosa aparecendo aqui, né? E tá noivo lá todo sorridente esperando. Está lá Jesus, todo sorridente, esperando. Está lá Jesus de braço aberto, feliz. Ai, que bom que ela veio para a missa.
Minha amada, amor, amor, amada minha, está ali, eu quero me dar por inteiro. E a noiva está assim, meia boca. Que nem nós, né? De vez em quando. Está meia boca. Ah, mas eu sou uma boa pessoa, eu não roubo, eu não furto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquele outro. Mas eu sou do bem, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os pobres, eu ajudo lá minha avó, que é doente. Mas aquele pecadinho de estimação lá, É tipo aquele que dá a bolsa, mas segura a alça. Ó, te dou a bolsa, não, mas segura a alça para garantir. Não quero largar. Aquele eu não quero largar. E aí vocês devem estar pensando, tá, mas, Jesus está me dizendo, mas fala do noivo também, né? Porque assim como tem a noiva linda, maravilhosa, com esse detalhezinho meio sujo, tem também aquele noivo lindo, maravilhoso, majestoso, que todos os amigos vieram para dar uma força, para dar conselho, para dar uma empurrada, vamos ver se vai desencalhar de uma vez, para dar um, né? Tomar banho, corta cabelo, faz aquele cabelinho da hora, um jeitinho, aquele lá legal, melhor barbeiro, faz a barba, passa aquela poção que nunca usou antes, tu vai usar para o dia do casamento, todo bonito. Até limpa as unhas, que não arrumava antes, todo arrumadinho. Mas o bendito não põe desodorante. E aí o bendito está com aquele terninho lindo, que custou uma fortuna. Sapatinho. Aquele, sabe, aquele lá, custa caro, democrata, né? De couro cru, lindo, maravilhoso. Meia nova, mas meu filho não botou desodorante. Tá naquela nhaca, meu paizinho. Nem dá para chegar perto que o cara quase desmaia. Nem adianta tirar o terno, porque vai ser pior ainda. E com o terno sua mais ainda. Então, trocando para os finalmente, muitas vezes a gente não percebe. Até se brinca, né? Que às vezes a própria pessoa não sente o próprio cheiro ruim, né? Tem gente que às vezes não toma banho uns dias tudo, né? E não percebe que está cheirando. Mas os irmãos, todo mundo tá que não se aguenta chegar perto, quando chega já vai se afastando um pouco, porque não está dando. Não é verdade? Às vezes a gente não vê até o próprio cheirinho mal, ou a alcinha encardido. Às vezes a gente não percebe. E aí Jesus disse, pô, então refresca a memória lá. Eu sabe, Jesus vai virar aula de catecismo essa minha pregação, mas tudo bem. E aí Jesus me disse, então vamos lá refrescar, porque Jesus disse, não perder por nada a Eucaristia, se tiver pequenas falhas, pequenos pecados que tu pode confessar, mas que não são graves. Agora, os grandes, eu não posso recebê-lo. Os grandes, eu tenho que me abster. E aí eu vou ler bem rapidinho, mas só para a gente relembrar, que são os 10 mandamentos, que foi o que Deus deu para Moisés lá no Êxodo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Até que ponto eu amo mais a Deus do que todo o resto que eu tenho? Não tomar seu santo nome em vão. Não jurar em nome de Deus. Não usar o nome de Deus em situações ou coisas que não devemos. Guardar domingos e festas de guarda. Honrar pai e mãe. Não matar. Não matar não é pegar uma faca e enfiar no peito do cara lá. Claro que isso é também matar. Mas não matar é também eutanásia, aborto. Ou eu posso matar, às vezes, o irmão com uma palavra. Que aquilo vai ferir a vida dele e acabar com a vida dele para sempre. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Ah, esse aqui dói, né? Que posso até pensar, não mato.
Eu não estou transando com ninguém aí, está tudo tranquilo, então, não tem nenhum pecado grave. Não levantar falso testemunho é aquela fofoca que eu falei, sem ter fundamento, é aquela postagem que eu coloquei na internet, que eu estou falando às vezes mal até de uma autoridade ou até de alguma pessoa, sem fundamento. É falar daquele padre que eu não gosto, daquele pastor que eu discordo, daquela vizinha que faz isso e aquilo e não sei mais o quê. Não desejar a mulher do próximo. Eu não desejo a mulher do próximo, nem o marido de ninguém. Mas aquele artista lá, nossa, eu fico imaginando. É o homem da minha próxima. Não é verdade? Não cobiçar as coisas alheias. Mas eu queria tanto aquele carro. Tomara que aquele cara lá, que nem merecia ter aquele carro, tomara que bata. Tomara que se esfole. Tomara que tenha que furte o carro dele. Né? Além de cobiçar, não está desejando que o negócio se quebre. Aí eles vão pensar assim, nossa, terminou? Não. Em 1970, João Paulo II, ele colocou mais 5 mandamentos da igreja, que são os 5 mandamentos da igreja. E que mandamento não é um conselho. Eu posso chegar aqui e dizer para ele assim, Luiz, é o seguinte, eu vou te dar um conselho, tá? Lá na tua casa, não sei o que, se tu fizer isso, vai ser legal, vai te ajudar. Eu posso dar um conselho. Olha, não sei o que, não sei o que. Mandamento não é conselho. Mandamento não é, olha, isso aqui é legal. Mandamento, para nós, que somos católicos, é obrigação. Aí depois eu vou entrar nesse mérito. Então, o primeiro mandamento da igreja, participar da missa inteira aos domingos. Ou com a liturgia do domingo no sábado, depois que começa a escurecer. Inteira. Inteira significa desde o sinal da cruz de começar até o sinal da cruz de terminar, até o padre ir embora. Né? Inteira. Participar da missa inteira nos domingos, de outras festas de guarda, nas festas de guarda também é obrigatório, e abster-se de ocupações de trabalho. Claro que tem situações e que até é visto e compreendido que pode trabalhar. Mas, à medida do possível, procurar, no domingo, não fazer nenhum tipo de trabalho que possa me ocupar quando aquele dia é para estar com a família, é para oferecer a Deus, é para ser um dia de louvor. Né? Às vezes a gente tem que até trabalhar, mas para servir a Deus. Né? Mas não trabalhar para a minha providência. E até interessante que uma vez eu conversei com uma pessoa de supermercado lá em Curitiba, e ele disse, olha, a partir do momento em que eu decidi que eu não ia mais trabalhar no domingo, sendo que era o meu maior público, ele tinha um grande lucro no domingo, por amor a Deus, por amor aos mandamentos da igreja, ele fechou o supermercado no domingo. O faturamento dele aumentou muito a partir daquele momento. Porque Deus honra quando nós fazemos as coisas por Deus. Né, Jussara, a gente sabe bem isso, né? E que nem sempre é fácil. Segundo mandamento da igreja, confessar-se ao menos uma vez por ano. É a mesma coisa da noiva. Imagina se a noiva não tomar banho por um ano, vai botar o vestido de noiva dela, vai estar um horror, né? Se a gente ficar uma semana sem tomar banho, já é horrível. Imagina um mês. Agora, tu imagina um ano. Né? Vai sair casca, vai sair ferida. Por quê? Porque é desonrar demais um monte de pecado que nós vamos carregar para receber a Eucaristia. Então, pelo menos uma vez por ano. Terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição, que é a maior festa, o maior momento da nossa liturgia, da nossa igreja, é a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Então, pelo menos receber a Eucaristia, isso significa que tu tem que ter confessado, né, para poder receber a Eucaristia.
O quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Igreja, que para nós é quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Então, quem tem menos de 60 anos, diminui as suas refeições, o almoço come um pouco menos, né? Mas a gente procura não botar nada de gostosinho, vamos dizer assim, porque senão vira a festa do salmão, do bacalhau e do camarão, né? Então, a gente justamente procura mortificar para poder viver junto à paixão de Cristo e depois também a quarta-feira de cinzas. O quinto mandamento, ajudar a igreja nas suas necessidades. O que significa isso? Ajudar com o dízimo, ajudar quando a igreja está precisando de alguma coisa, estar a serviço, ajudar. Pode-se também ajudar obras da igreja, né, que também está incluído dentro dessa questão do dízimo. Aí uma vez uma pessoa me disse assim, nossa, mas parece que assim, ó, não pode isso, não pode aquilo, 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 não pode aquilo. Parece que a igreja é assim, ó, um monte de regrinha que tu não pode. Aí eu disse, olha, meu filho, é o seguinte, eu vou pegar um bem simplesinho, participar da missa do domingo. Não estou nem falando de furtar, não estou falando de matar, não estou falando de castidade, não estou falando nada. Estou falando de não ir na missa domingo, que é um dos pecados graves, mas aparentemente simples. Aí te pergunto, Luiz, Deus precisa de ti sentado lá no banco da missa domingo? Ele precisa para ser Deus que tu esteja lá? Ele precisa de ti, Rose. Ô, Nicolas, Deus precisa de ti sentado lá no banco da igreja domingo? Não, Deus não precisa nem de ti, nem de mim, meu filho. Ele é Deus. Só para tu saber, Ele não precisa. Mas Ele colocou esse mandamento porque Ele sabe que se eu não for na missa nem no domingo, no outro domingo, vai ser mais difícil de eu ir de novo. E quando vai passar o outro domingo, mais difícil ainda de novo. Então, por amor a mim, que sabe que eu sou frouxa e que sou fraca, Jesus diz, minha filha, pelo menos uma vez por semana, eu quero te dar o meu corpo e o meu sangue para te fortalecer. Eu quero te dar o meu amor naquele sacrário para te encher de amor. Eu quero pelo menos uma vez por semana que tu respire uma vida em Deus. Tchau, Daniel. Até a próxima. Eu preciso que pelo menos uma vez por semana, por uma hora, tu sente e largue todas as tuas tranqueiras, teus problemas, para eu chegar e dar a mão para te dizer, tô aqui contigo, viu? Olha, é que nem eu disse a praia, tu vai pro sol, te queima, não adianta. Se o padre é assim, o assado não faz mal, Jesus está lá no sacrário igual, está na Eucaristia igual. Então, os mandamentos e as coisas de Deus não são para nos castigar, nem por um Deus autoritário. Mas é como aquele pai amoroso que diz, meu filho, se tu botar a mãozinha na tomada, tu vai acabar te queimando. Se tu botar a mãozinha na tomada, lá o fio desencapado, tu vai acabar levando um choque. Então, para tu não fazer isso, eu digo para ti, não põe a mão na tomada. Porque eu te quero comigo no céu. Porque o céu é tão maravilhoso, é tão extraordinário, tão grandioso, que Deus não quer perder ninguém de nós. Então, por isso que Ele nos dá a graça de receber o sangue e o corpo dEle vivo. Imagina, toda vez agora que tu chegar na fila da comunhão, tu vai estar recebendo o corpo e o sangue de Jesus vivo. E vai te encher do amor dEle. Vai te encher da graça dEle. E aí, muitas vezes, você vai numa adoração. Você já foi em alguma adoração que você sentiu a presença de Deus de uma maneira extraordinária? Você sentiu até um calor, um arrepio, ou você sentiu Ele falar contigo, ou você sentiu Ele te queimar, que tu não tem uma explicação, e Ele estava naquele ostensório majestoso, maravilhoso, te queimando, falando contigo, passando pelo teu corpo, às vezes como calor, às vezes como frio, às vezes como arrepio, e que você sentiu aquela presença de Deus. Pois esse mesmo Deus se dá na tua língua para no teu corpo te alimentar fisicamente dele. Alimentar onde
Tu não enxerga no teu emocional, nas curas emocionais que tu precisa, para alimentar o teu espiritual, que tu não enxerga. Tudo aquilo de mal que às vezes tenta se impor em ti, e que Ele está ali repelindo com a sua presença, mandando para longe. Para te alimentar teu físico que às vezes está doente, que está com uma doença, e aquela Eucaristia se torna o remédio da alma, o remédio do corpo, porque aquele corpo que é músculo do coração de Jesus, que é sangue de Jesus, entra no teu sangue, e entra no teu coração físico, emocional e espiritual. E o sangue dele vai circulando em ti, e vai renovando a vida em ti espiritual, a vida em ti física, e a vida em ti emocional. E quando morremos, o nosso corpo está encharcado da presença divina de Deus, da misericórdia dEle, do amor dEle. E nós nos tornamos a Eucaristia para a terra ser renovada. Onde o corpo de uma pessoa que recebe a Eucaristia é enterrado, ele se torna a Eucaristia da terra e vai renovar a terra. Vai renovar a natureza com a Eucaristia que foi o seu corpo físico alimentado. Não existe nada mais extraordinário do que a Eucaristia. E aí eu te digo, a mesma Eucaristia que eu recebo, é a mesma Eucaristia que São João Paulo II recebia. É a mesma Eucaristia que aquele monge que ergueu aquela taça com o sangue de Cristo, bebeu e comeu do corpo de Cristo, é a mesma que eu e você recebemos na missa. Você gosta de São Francisco? Você tem amor a São Francisco? Pois a mesma Eucaristia que ele recebia é a Eucaristia que você e eu recebemos, que nós recebemos. Então, nesse momento, eu te convido a se preparar como a noiva, a receber essa presença eucarística, mesmo que de alguma maneira, talvez você não possa receber Jesus por algum motivo, você pode adorá-lo na Eucaristia e pedir que Ele te encharque com a sua presença viva e divina na Eucaristia que nós vamos adorar agora. Então eu te convido nessa hora a entrar no mais profundo do amor de Deus na Eucaristia que vamos trazer agora. A penetrar no mais profundo do amor de Jesus, como quem vai para a praia e não tem como não se queimar. Não tem como não arder diante da sua presença. Não tem como não ser tocado com a sua misericórdia, com o seu amor. E Deus te mostrará os caminhos para entrar mais e mais em intimidade com Ele. E o amor dEle, o carinho dEle, a ternura dEle, que vai saciar o teu coração, que vai chegar lá onde pessoas não chegam, porque o amor dEle olha no profundo do teu coração, que sabe a tua história, sabe o que tu passa, e te ama. E te diz, vem que o meu coração está sedento de te encontrar. Vem, como Santa Brígida via Jesus pequenininho na Eucaristia, esse mesmo Jesus virá agora para te olhar e para te amar. E para dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo.